Olá, queridos catequizandos, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal. Muito obrigado por estar aqui acompanhando mais um dos nossos encontros. Hoje vamos meditar sobre vocação e fé. Pensamos nesse início de encontro para que nós possamos estar atentos para a nossa vocação que é colocada por Deus, a missão que Deus tem para nós. Cada pessoa tem uma missão. A missão dada por Deus, que nós possamos estar atentos para entendermos a nossa missão e cumprir a vontade de Deus e manter a fé. A fé é algo muito, muito importante que nós precisamos alimentar, nos agarrar à fé e acreditar. Acreditar que aquilo que foi prometido por Deus para nós iremos alcançar. Acreditar em Deus, ter uma fé inabalável. E para termos fé, precisamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura orante da palavra de Deus e precisamos de missa. Precisamos nos confessar e precisamos de missa, de comunhão. E aí a grande importância da catequese, para que nós nos preparemos para receber a Santa Comunhão. Para recebermos a comunhão, precisamos estar preparados. Preparados com conhecimento para entender a importância da Eucaristia, a importância de Cristo vivo realmente na Eucaristia e preparados, limpos, confessados para estarmos prontos para recebermos e sermos morada de Jesus verdadeiramente. É muito importante, muito lindo e muito milagroso. Coisas incríveis, impressionantes acontecem em nossa vida quando podemos viver isso de uma forma valiosa e de fé. E hoje vamos meditar sobre um personagem bíblico que mostra uma fé inabalável, que é Abraão. Hoje nós vamos ler e vamos conhecer um pouco sobre Abraão. Então, para iniciarmos, vamos pedir a Deus. Faça comigo essa oração. Peça a Deus para que Deus possa abrir o nosso coração e possa abrir para que nós possamos entender e melhorar a nossa fé todos os dias, tá bom? Chama seu pai, chama sua mãe, chama a família. Vamos pedir a Deus para que tenhamos fé em Deus e rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu vou pedir para que você anote aí no seu caderno as duas passagens que a gente vai estudar, tá? A primeira é o Gênesis 12, versículo do 1 ao 6, que é sobre Deus chama Abraão, né? Sua história de vocação. E a segunda é em Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 19, falando sobre a fé de Abraão. Retomando o que a gente já aprendeu nos encontros anteriores, vamos fazer uma retomadinha. Nós vimos que Deus fez Adão e Eva e tinha um carinho predileto por eles e tinha pedido uma única coisa, que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa única ordem, Adão e Eva desobedeceu. E aí nós vemos o ser humano se afastando de Deus. Depois nós vimos a história de Caim e Abel e vimos lá que os filhos de Adão e Eva, um por ciúme do irmão, Caim matou Abel e novamente se afasta da presença de Deus. E aí mais à frente, nós vemos a humanidade se não querendo saber de Deus, abertos totalmente ao pecado. E aí Deus encontra entre os homens quem? O Noé, um homem de fé.
E aí Deus poupa Noé e manda ele fazer a arca. Aí eu fui buscar minha arca para vocês verem, bem simplesinha que eu fiz. Mas quando eu mostro ela na tela, escurece, né? Então, a arca de Noé foi feita com grande amor e grande fé, né? Nós já vimos aí um homem de fé que acredita em meio a tanta gente não acreditando em nada, ele está lá firme, com fé, e constrói a arca. E aí nós vimos que Deus salvou tanto Noé quanto toda a sua família. Por causa de um homem de fé, toda uma família foi salva e os animais. E chegamos, então, depois de tudo isso, né, que o ser humano é retomado, mais uma vez a humanidade começa a ter arrogância. E nessa arrogância, querendo se chegar a se igualar a Deus, nós vimos a história da Torre de Babel. A Torre de Babel eu não fiz vídeo aqui, porque eu fiz um encontro online com a minha turma para falar da Torre de Babel. E na Torre de Babel é outra vez o homem arrogante, querendo fazer uma torre para se igualar a Deus, chegar no céu. E aí Deus vai, vendo a arrogância do homem, faz com que eles passem a ter cada uma língua e não se entendam. E aí seu projeto arrogante é deixado de lado, porque não tem comunicação. E agora, anos depois, né, nós chegamos à história de Abrão. O nome dele no começo é apenas Abrão, né? E mais à frente que será Abraão. Abrão é um homem que ele é um homem de fé. Que toda a sua geração, se você pode até ler antes dessa parte de Gênesis um pouquinho, tá? E você vai ver que as gerações, eles viviam 400 anos, mostra vivendo 400 anos, 200 anos, a sua geração, seus antepassados todos viveram muito, ele também já está com a idade bem avançada, e ele casou-se com uma mulher que não pode ter filhos, ela não gera nenhum filho, mas Deus diz para ele que ele vai ser pai de uma descendência enorme, gigantesca. Manda ele olhar para as estrelas e fala, olha, a sua descendência vai ser maior do que a quantidade dessas estrelas. Ele que já está no fim da vida, a esposa não teve nenhum filho, você imagina. É uma coisa que para ele seria vista como algo impossível. E ele acredita, ele mantém a fé. Ele acredita, ele acredita, ele acredita. Então essa história nós temos que pensar para nós. A palavra de Deus ela tem que chegar em nós. Temos essa fé de acreditar no que pode ser impossível? Temos essa fé, meus queridos? Se não temos, precisamos ter, né? Precisamos alimentar essa fé. E aí, outro desafio, que é a missão. A missão de Abrão. Ir até a terra que foi prometida. E aquela terra que foi prometida tinha gente já morando. Então ele vai mesmo assim, ele faz um local para fazer as orações a Deus, já tinha a própria terra, ele larga a terra que ele estava, vai com todo mundo, toda a sua comitiva, faz tenda naquele lugar que não é dele, fica ali num lugar bem, bem separado, mas porque ele tem fé. E ele já sente que está no finalzinho da vida, mas Deus prometeu e ele acreditou. Então nós vamos hoje parar e pensar um pouco. Que missão? Será que estamos atendendo às missões que Deus nos manda? Vocês são crianças. Com certeza Deus tem uma missão para você. Nós estamos em outubro, mês das missões. O que é missão? Vamos lembrar do que a gente falou na semana anterior. A missão é falar de Deus. As pessoas, né? Nós temos missões. Nós temos missão de falar de Deus, não guardar para nós. Nós temos a missão de amar a Deus, de louvar a Deus, de falar de Deus. Uma coisa que aconteceu nessa semana muito forte em todas as redes sociais, talvez chegou até vocês, eu mandei algumas fotos, foi do Carlo Acutis. Um menino que se apaixonou pela Eucaristia, que comungava todos os dias.
e que não guardava esse amor para ele saía falando, ele fez vídeos na internet falando. Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, porque é muito importante saber do Carlo Acutis, né? E interessante, ele falava na escola, ele falava para os vizinhos, ele ia nas casas das pessoas de outras religiões, ele ia falar. Ele converteu muitas e muitas pessoas e tem convertido. E o Carlos é agora do nosso tempo, né? Ele já é da geração da internet e chegou à santidade. Todo mundo está vendo a sua santidade. Houve curas pedidas por ele, que foram alcançadas, e até o corpo dele está sendo exposto, que ele ainda tem seus cabelos, que é uma coisa que em dias, quando a pessoa falece, são as primeiras coisas que caem do corpo, né? Na primeira semana já são as primeiras coisas que caem, é o cabelo e as unhas. Então, esse nosso encontro é para nós pensarmos sobre a nossa missão e sobre a nossa fé. Guardar a fé e falar de Deus. E não deixarmos de dar à Eucaristia o seu grande centro na nossa vida. Agora, em plena pandemia, muitas vezes não podemos ir até a Santa Missa. Então, mas nós não podemos mesmo assim deixarmos de acompanhar a missa na televisão, acompanhar de forma correta, né? Como se estivesse lá, vestir a veste da missa. Porque nós só amamos aquilo que nós conhecemos. E para conhecer, nós precisamos ter essa intimidade de oração, essa intimidade de ir se encontrar com Jesus. E onde nós nos encontramos com Jesus, como diz Carlos Acutis? Logo ali, logo na igreja. A gente tem Jesus bem ali. E ele dizia, por que é tão difícil para as pessoas entenderem que Jesus está bem ali? Ele está bem ali. E como diz na Bíblia, procurai a Deus enquanto se pode encontrar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e levem a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, vamos evangelizar outras pessoas e levar a palavra de Deus. Essa é a minha missão e essa é a sua missão. Fiquem com Deus, a paz de Cristo a todos.